Olá, Deus abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estar aí, espero encontrá-los bem e poder deixá-los ainda melhor. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma passagem, uma palavra da parte do Senhor, que eu recebi hoje cedo, que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 até o 29. O título da mensagem é O Jovem Lunático, e diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Ou seja, quando Jesus chegou ali, ele viu uma grande multidão ao redor dos apóstolos, e tinha uns escribas também, estavam ali discutindo, questionando, por questão de eles não puderam ali naquele momento expulsar o demônio de um filho, de um dos que estavam ali. Então eles estavam discutindo. E aí no 15 fala: E logo toda a multidão vendo ficou espantada. Vendo quem? O Senhor Jesus. Quando eles viram, é o Senhor, o milagreiro. Aí correram para ele e o saudaram. Ele perguntou aos escribas, aí Jesus perguntou para os escribas. Escribas eram os que escreviam a Bíblia nesta época, porque não tinha a gráfica, não tinha a Bíblia impressa. Nesta época era escrito, à mão, manualmente. E aí Jesus perguntou para os escribas: que é que discutes com eles? Por que está discutindo com os meus discípulos, com os apóstolos? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam. Visto aqui, irmãos, que o filho desse homem, ele tinha um espírito maligno que se apossou dele. Na verdade eram espíritos, um espírito da mudez, o espírito da surdez, como é dito aqui. Ele estava dominado, possesso por espíritos, essa criança. E isso me faz lembrar que a forma qual nós criamos os nossos filhos, influencia muito para que, se nós não soubermos criar os nossos filhos na maneira correta, na forma que Deus nos instrui, ensinando ele pela palavra, ensinando ele a ter conhecimento da Bíblia, ensinando a ter uma vida santa, andar em santidade, não pecando, ensinando as coisas certas, os mandamentos. É muito importante, porque o que dá a entender aqui que esse pai, ele criou o filho de qualquer maneira, deixou solto, trazendo para o dia de hoje, eles não sentavam à mesa, não oravam, não faziam, um estudo da palavra, não meditavam, como a palavra nos instrui, meditar de dia e de noite. Deixou o filho lá, criou de qualquer forma, de qualquer maneira, com o celular largado, fazendo o que quisesse, conversando com quem queria, largou solto. E nisso entrou o problema, entrou um demônios, na verdade. E por muitas vezes, como ele fala, vai falar aqui, que esse mal levava o filho dele, jogava ele na água, jogava ele no fogo, tentando afogar, tentando matar ele queimado. Então ele viveu um grande sofrimento.
Por quê? Porque ele não teve discernimento de criar o filho dele. Isso aqui nos deixa uma grande lição, que para nós, como nós devemos criar nossos filhos. Estar ali, a roda da nossa mesa, com a família em comunhão, meditando na palavra, orando, buscando a Deus, ensinando o caminho que deve andar, né? Para que não tenha essa brecha, para que o inimigo não entre e a nossa família venha sofrer. Que a gente vê muito isso hoje, famílias e famílias aí destruídas, filhos nas drogas, filho que não respeita pai, né? A gente tem que buscar entendimento, discernimento na palavra, estar meditando nela de dia e de noite, e estar praticando, buscando aprender como está escrito aqui, como fala aqui na Bíblia, né? Que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para quando eles crescerem, eles não se desviar do caminho. E assim também, consecutivamente, eles vão estar ensinando os filhos deles, os nossos netos, as gerações futuras, né? Continuando aqui com a leitura, no 18, o homem falando, né? Vamos ler no 17 novamente. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Vê o grau de sofrimento que esse homem vivia com esse filho, né? Como muitos hoje estão aí com filhos, né, rebeldes, nas drogas, no mundo, vivendo dissolutamente, né, correndo um alto risco de, né, do jeito que anda o mundo aí, de perder a vida, de ser ceifado, que a gente ouve muito hoje. No 19 diz: E ele, Jesus, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, né? Ó geração incrédula, que não crê, que não medita na palavra, que não estuda as escrituras, não ora, não busca, está numa incredulidade. No 20, e trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. Você vê como é que é, né? As trevas não compactuam com a luz. Quando trouxeram o menino, o inimigo se manifestou ali, naquele momento. Por quê? Porque Jesus é luz, né? Ali ele se manifestou, começou a se estribuchar, porque o mal, normalmente, ele fica em oculto, ele fica escondidinho, ali às vezes nas pequenas coisas, pequenos pecados, coisas que às vezes nós não damos importância, está ali. É uma brecha que a gente abre, que ele entra e fica escondidinho ali. Mas quando Jesus aparece nas nossas vidas, ele se manifesta. Como eu estava falando agora para o meu filho mesmo, a luz não compactua com as trevas. Quando nós vamos para a igreja, irmãos, se nós verdadeiramente, uma igreja séria, onde prega a palavra, onde tem pessoas ali que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, que oram, que buscam, que só assim vai ter Jesus naquilo, vai ter a luz. E então não tem como as trevas habitar naquilo. E quando nós vamos para um lugar assim, por isso a importância de nós buscarmos a Deus, de ir para a igreja, pedir para Deus um lugar, sabe, sério para estar indo, porque Deus guia, Ele mostra
Quando a gente verdadeiramente quer e a gente busca, né, a gente consegue se libertar. Todos os demônios, tudo que nos assola, espírito de vício, de drogas, né, espíritos malignos, que faz a gente mentir, muitas vezes até roubar, né, e sai. Quando a luz chega, toda a treva é dissipada, não fica. Aqui, ó, e logo o espírito agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Ficou lá estribuchando lá o demônio. Jesus! Ah! Aí Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. Olha, muito tempo, desde pequeno. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Aí o homem disse, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Como eu falei, né, tem que ir para a igreja. Está com algum problema, não consegue, é familiar, é um filho, é uma enfermidade. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar homens de Deus, mulheres de Deus, pedir oração, pedir ajuda. Se a gente não tem fé, pede para Deus aumentar a fé. Vamos buscar uma orientação de pessoas que têm mais discernimento, que já têm mais tempo com Deus, estão em comunhão, pessoas que oram, que jejuam, que usam armas espirituais, que são as armas da nossa milícia, as quais nós devemos usar. Muitas vezes a gente procura soluções para coisas que são espirituais no mundo, na ciência, procurando nos lugares errados. Nós temos que nos recorrer a Deus, a palavra, as escrituras. Aqui tem tudo que nós precisamos para ter uma grande vida, para se libertar, para ter uma vida maravilhosa. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí, tem que crer, tem que ter fé, tem que acreditar na palavra, tem que acreditar no Senhor, tem que recorrer a Ele, pedir ajuda para Ele. Só Ele pode nos ajudar. Tudo provém dEle. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé, Senhor. Se você não tem fé, pede. Pede para Deus aumentar a tua fé. Pede para Ele te ensinar. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. É escrito nas Escrituras. O caminho é esse. É buscar Deus, é meditar na palavra, é buscar aprender com Deus. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia. Glória a Deus. E ele clamando e agitando, com violência, o demônio saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Aleluia. Para a glória de Deus. E aqui tem mais um ensinamento, no 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? Né? Sendo que a Bíblia fala que já nos foi dado o poder para destruir principados, potestades, expulsar demônios, curar enfermos. Esse poder nos foi dado já. Basta crermos, termos fé, tomarmos posse disso
Que a gente tem. Jesus Cristo disse que obras maiores nós faríamos, né? Então, o segredo é aqui, ó. São armas espirituais. Andar em santidade, em concernência com a palavra, né? Oração, jejum. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Armas espirituais. Lê lá, Efésios 6:10, né? As armas espirituais, capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé. Temos que estar preparados, calçados os pés, com a preparação do Evangelho, meditando na palavra. São armas espirituais, né? Guerras, a gente tem que estar numa guerra espiritual. E coisas espirituais se combatem com armas espirituais. E nós vivemos uma guerra espiritual. E as armas da nossa milícia estão aqui, ó, na palavra, crendo, com fé, meditando na palavra, buscando conhecimento, sabedoria, entendimento das Escrituras. E aí nós vencemos.